Oi, gente, eu sou a Jéssica Mar, do Red Bangers News, e hoje a gente vai bater um papo divertido com a Pri Camaral do Nervosa. É, Tudo bem? tudo sim. Como que você tem passado esses dias, esses acontecimentos? Foi uma loucura. Para mim tá bastante corrido. O pessoal tá sempre entrando em contato, querendo saber o que aconteceu e coisas assim. Tem bastante gente querendo entrevista, então tá bastante corrido. Tô tentando reservar um dia da semana para fazer tudo, como hoje. Imagino. E também tô tendo que treinar as meninas, compor músicas novas. Então a atividade está bastante intensa, mas eu tô bastante feliz e animada. Apesar da quarentena estar aí, né? Está sendo uma Sim. oportunidade muito boa para criar coisas que agora a gente tem tempo, que antes a gente não tinha. Então, tô bastante positiva. E vamos começar, que eu queria saber que você e as outras meninas ressaltaram nas postagens que não houve briga, não houve nenhuma desavença e foi mesmo por desgaste, né? Que banda é uma família, então, igual uma família, chega uma hora que não dá mais. E eu queria saber se você pode comentar brevemente o que aconteceu e se esse desgaste afetou a amizade de vocês, tirando a banda, a amizade, aquela amizade mais íntima, se vocês continuam conversando, trocando ideia. Então, de alguma forma, sim, afetou a nossa amizade, mas isso já vinha de 2 anos para cá, né? A gente passou por muita coisa, muita atividade intensa, muita diferença de ideias, mas assim, sempre com muito respeito, sabe? A gente passou por muita coisa, tanto boa quanto ruim também. Então, de 2 anos para cá, houve um afastamento geral, assim, sabe? Eu me afastei das meninas, as meninas se afastaram de mim. Até acho que pela convivência intensa, sabe? Para dar aquele alívio também, sabe? Tipo, tô fazendo outra coisa, tô falando com outra pessoa, sei lá, para dar uma renovada no ar. Mas foi uma coisa natural, assim. Então, assim, uma amizade mesmo próxima já não tinha mais. Era uma coisa mais profissional, uma convivência ali e tal. Quando a gente estava na estrada, a gente falava umas besteiras, dava risada e tal, mas não uma conversa entre amigos, essas coisas já era uma coisa que não existia mais. Porque a gente era muito profissional, sabe? E também porque, assim, elas queriam fazer outra coisa, eu queria fazer outra, e chega uma hora que por mais que a gente entre num consenso, porque sempre a gente chegou num consenso, mas chega uma hora que não funciona mais, porque é muito tempo acumulado isso. Você quer fazer outras coisas, eu acho que foi a melhor decisão elas terem saído, porque agora elas podem fazer o que elas querem, eu posso fazer o que eu quero, e a gente tem duas bandas diferentes no cenário, duas bandas de mulher. Então, eu acho que foi muito positivo, na verdade, porque a gente estava tentando compor coisas novas para a banda, mas não estava funcionando muito bem. A gente não ia conseguir entregar algo realmente, sabe, do nível que a gente estava querendo. Então, estava rolando um pouco de frustração mesmo ali, e acho que também tem elementos também pessoais de cada uma ali, sabe, que contribuiu também para a decisão. Cada uma precisa de um tempo a mais, às vezes descansar, ficar um pouco distante, porque, como eu falei, foi tudo muito, muito intenso, principalmente para mim e para Fernanda, né? Para a Luana, como ela entrou um pouco mais recente, ela estava com o sangue um pouco mais renovado, então, mas para mim, para Fernanda, o desgaste era muito maior, com certeza. Mas são coisas normais da vida, isso acontece com qualquer banda, com todas as bandas, com atividades muito intensas, com muita responsabilidade, com muita pressão, com muito tudo isso. E, igual eu falei, agora eu acho que a cena só tem a ganhar, as meninas só tem a ganhar, eu também, acho que todo mundo sai ganhando. Eu não vejo Sim, são coisas negativas. É difícil a decisão, porque é um risco que todos nós corremos, né? Mas agora, depois de todo esse feedback positivo dos fãs e de tudo, sabe? Eu sinto que foi a melhor decisão para todo mundo. Imagino que você já respondeu muita pergunta sobre o fim da banda e agora vamos falar então do futuro e o que será o Nervosa. Eu queria saber qual é a sua meta agora, já que praticamente é uma banda nova, né? Bom, não é a primeira vez que eu renovo toda a formação da banda, assim, né? Claro que de uma maneira mais intensa, num nível muito maior, né? Mas eu acho que é uma coisa que veio
a agregar muito para Nervosa, porque eu vou manter a essência da Nervosa. A Nervosa vai continuar sendo uma banda de thrash metal, como foi sempre, desde quando eu criei a banda e todo o processo ali criativo da banda. Sempre a ideia foi ser uma banda de thrash metal com influências de death metal. Essa influência ela veio aumentando conforme os anos, mas ainda assim a banda Nervosa sempre vai ser uma banda de thrash, nunca vai deixar de ser uma banda de thrash. E agora vai ser interessante porque eu posso trazer os elementos e as características das outras meninas, posso trabalhar muitas coisas, por isso que eu também fiz questão que fosse um quarteto, porque eu posso trabalhar muitas questões que eu não podia antes, não porque as meninas não queriam ou coisas assim, mas por limitações naturais. Por exemplo, a Fernanda toca e canta. Ela não pode fazer muitas coisas porque ela já está fazendo coisa pra caralho, né? E já é muito difícil tocar e cantar e tal. Então, um quarteto dá uma mobilidade e preenche mais o palco, por um lado. Eu consigo fazer coisas diferentes. Então, eu acho que vai ser legal. Vai trazer uma evolução muito curiosa, assim, da banda, mas a essência vão se manter ali. A Diva, por exemplo, que é a vocalista, ela não vai cantar igual ela canta na banda dela. Ela tá criando uma voz para cantar na Nervosa. Assim, ela vai trazer os guturais dela, a voz dela, mas em algumas músicas, em alguns elementos, em alguns momentos, mas não o tempo todo. Até mesmo para diferenciar da banda dela, porque a banda dela é um pouco ainda parecida com o estilo da Nervosa, vamos dizer assim. Eles são mais death metal, são mais técnicos, tal, mas ainda assim tá bem por ali. Então eu quero criar uma coisa que seja mais Nervosa mesmo, manter isso, sabe? E ela super entendeu a ideia, super apoiou e tá afim também. A gente tá nessa parte de desenvolvimento aí. E como manter a identidade com tantas mudanças na banda? Você ainda tenta manter a Nervosa como uma banda brasileira? Porque você é a única brasileira agora da banda. Sim, bom, a Nervosa nasceu, cresceu e é brasileira, sempre vai ser brasileira, nunca vai deixar de ser brasileira, sabe? As meninas têm muita consciência disso, mas além de brasileira, porque assim também, né? Eu acho que isso mostra muito o que é o Brasil. O Brasil é a mistura da Europa, dos índios, dos africanos. O Brasil é a mistura do mundo inteiro. É a mistura de todas as etnias, de todas as culturas numa cultura só. Então, eu acho que a banda representa muito isso. São 4 meninas de 4 cantos diferentes do mundo, podemos dizer assim, de 4 Sim. culturas bem diferentes. Apesar de Espanha e de Itália terem uma cultura muito inserida na nossa, né? Muitos brasileiros são descendentes. Eu, por exemplo, sou descendente de espanhol e de italianos. Então, assim, é muito legal essa troca de cultura. Acho que isso também pode acrescentar muito na música. E eu tentei fazer com que a banda fosse brasileira, testei meninas brasileiras, mas não é só o quesito competência musical, porque as meninas brasileiras são excelentes, mas tem outros quesitos que fazem a gente excluir as meninas e não passarem no teste, como quesito disponibilidade, às vezes comunicação, por exemplo, tinha algumas meninas que o inglês não era muito bom, ou outras tinham inglês, mas não falavam muito o espanhol, ou não falava nada. Então isso conta pra gente, porque a Fernanda tinha uma comunicação muito boa com os fãs, ela sabia falar todas essas línguas muito bem, então isso também ajudou muito a Nervosa, sabe, nessa comunicação toda. Então eu me preocupei bastante com isso, então foi bastante difícil para mim ver que no final das contas não ia ter nenhuma brasileira, isso me doeu muito. E eu fiquei, na verdade, bastante em dúvida. Por exemplo, para vocalista, ficaram 3 meninas que eu fiquei em dúvida. 2 delas eram brasileiras. Mas no final das contas, eu tenho que avaliar tudo, até a parte psicológica, tudo, tudo. Então aí no final das contas acabou não rolando de serem brasileiras, infelizmente. Mas elas são mulheres fodas, falei isso para elas, incentivo, e eu acho que também isso se multiplica dentro da nossa cena, sabe? Também penso que isso só pode vir a agregar. Elas aprenderam bastante também, a saber os pontos fracos dela, por que elas não foram selecionadas e coisas assim. Isso faz a gente refletir e evoluir também. Então, acredito eu que tudo isso melhora para todo mundo. Sim, e certamente as novas integrantes vão querer deixar o legado delas no Nervosa. Como você vai administrar tudo isso? Bom, a princípio,
eu não estou abrindo muito espaço para elas trazerem os elementos delas, porque primeiro elas têm que entender como que a Nervosa funciona. Então isso é um processo. Então, assim, no começo eu estou tomando a frente de absolutamente tudo para realmente como eu posso falar? Para a gente alinhar, para rolar um entrosamento. A hora que rolar um entrosamento ali, 100%, e todo mundo já entender a ideia, aí eu começo a abrir as portas, elas começam a trazer coisas. Até mesmo porque, como são 3 integrantes novas na banda, o trabalho é triplicado. Então eu tenho que tomar muito cuidado para a coisa não desandar. Então, assim, primeiro eu tomo a frente, sabe, tipo, construo o negócio ali, e aí depois eu abro as portas e cada uma vai inserir suas características e tudo mais. E você pensa em algo completamente novo, além das 3 meninas novas, que agora é um quarteto, e você tem mais alguma ideia inovadora mais para frente? E é tentador quando se tem uma banda nova, você quer mudar, fazer coisa nova, como você falou agora, que vai deixar um pouco fechado. Mas você tem ideias inovadoras para mais para frente? Sim, tenho bastante ideias, mas eu acho que é difícil falar exatamente sobre essas ideias agora, porque são ideias que estão em desenvolvimento. E pode ser que não funcionem, ou que eu chegue à conclusão que, na verdade, não pode não ser bom. Mas eu estou muito inspirada. O fato de ter trocado e renovado tudo dessa forma, e de toda a resposta positiva do público, das pessoas, de todo mundo, assim, isso também incentivou muito. Então, assim, eu estou muito inspirada a fazer muita coisa. Tenho até que tomar cuidado para não pirar, para não fazer demais, para não exagerar nas coisas, sabe? Então, eu estou Sim. indo com calma também, para não se tornar uma outra banda completamente diferente, sabe? Eu me preocupo bastante em manter a originalidade da Nervosa, mostrando evolução, mostrando coisas novas, mas a minha preocupação agora é manter o clássico da Nervosa, a essência mesmo. Mas, meu, é muita ideia, muita coisa. Eu acho que vai ter muita coisa legal nessa nova fase. Muita coisa diferente. Você já comentou que você tem um pouco de medo de perder a identidade do que é o Nervosa que o mundo conhece. E você explicou como que você está fazendo para não perder essa identidade. Mas falando em questão de composição, tudo novo, como você pretende realizar ensaio, compor? Que eu acho que você vai ficar mais na Europa agora do que aqui no Brasil, que vocês todas ficavam aqui, né? Como tem esse lance do coronavírus, né? A gente fica muito assim, sem conseguir planejar nada muito certo, assim. Então a gente está fazendo o máximo, por exemplo, para ensaiar à distância. Para mim, assim, eu já sei todas as músicas, eu preciso só praticar, né? Para a memória muscular lembrar ali. Mas como eu estou tocando bastante em casa, porque eu estou criando as músicas, para mim é mais tranquilo. E aí, para as meninas, elas estão aprendendo a música, eu estou fazendo assim, eu mando as músicas da Nervosa aberta para elas. Por exemplo, eu mando, por exemplo, a música Death e a Into Mosh Pit sem a bateria, para a batera colocar a bateria em cima e praticar. Eu mando só a música sem a bateria. Para a vocalista, faço a mesma coisa, mando a música inteira sem as vozes. Aí ela consegue gravar, inclusive, me mandar e a gente analisa o que precisa mudar, precisa melhorar ou coisas assim. Então, é dessa forma que a gente está fazendo. Quando a gente puder se encontrar pessoalmente, quando essa situação do coronavírus, da quarentena melhorar, eu vou pegar um voo, vou até lá e a gente faz um ensaio pessoalmente. Mas até lá também vai ser bom, porque vai estar todo mundo mais confortável com as músicas, porque teve oportunidade de ensaiar bastante na casa, sabe? Sim. Então eu acho que quando a gente puder se encontrar, não vamos precisar de muitos ensaios ou coisas assim. E o bom é que a gente tem tempo também para ensaiar o quanto for preciso, né? Sim, eu conversei com elas recentemente que eu fiz entrevista. Elas comentaram que estão ensaiando, estão tentando pegar as músicas e tentando criar novas músicas para o próximo álbum de vocês. Então acho que está todo mundo bem ansioso para isso. O Nervosa ele costumava realizar muitos shows no Brasil, inclusive no Sesc, que o Sesc é um lugar onde muita gente consegue ir pelo fácil acesso e pelo valor dos ingressos. Agora, com uma banda com essa mudança, eu queria saber o que você pensa a respeito disso, como que você vai fazer, se você ainda quer continuar mantendo vários shows aqui no Brasil, mesmo com as meninas lá fora. Você já pensou nisso um pouco?
Bom, a gente já tocou em vários Sescs, acho que foram 4 Sescs diferentes. Foi no Pompeia, no Belenzinho, um em Canoas, no Rio Grande do Sul, e teve mais um. Onde que foi o outro? Eu lembro, eu fui nos dois de São Paulo, o Sesc Pompeia e o Belém. Sorocaba também a gente foi. Agora, os outros ainda a gente não tocou. Tem bastante Sesc ainda para a gente tocar. O que a gente pensa na logística de Brasil é que, a partir de agora, por exemplo, na América Latina inteira, que a gente fazia antes não vai poder mais ser feito, que eram shows, como falar, aleatórios, assim, individuais. A gente ia para fazer um show, fazia 1, 2 shows e voltava, coisa assim. Agora não, agora vai ter que ser feito no formato turnê. O que eu acho mais legal, mais interessante também, sabe? Organiza mais as coisas, a gente acaba tendo mais tempo para fazer outras coisas também, sabe? Então, assim, a gente vai vir para o Brasil, por exemplo, e fica aqui um mês e meio, fazendo shows no Brasil ou na América do Sul, América Central, coisa assim. E a gente está nesse processo, né, de esperar o que dá para ser feito em relação ao coronavírus e todas essas coisas. Então tá difícil a gente reagendar todos os shows que a gente tinha no Brasil, sabe? Mais por Sim, conta do coronavírus do que por conta desse lance porque as de meninas mudança. estão disponíveis para fazer o que a banda precisar, assim, sabe? Elas estão com bastante vontade, elas querem, nunca vieram para o Brasil. A Mia ia vir para o Brasil com a Bafra, aí aconteceu todo aquele problema Sim, com ela acabou não vindo. Então as meninas, elas têm o sonho, a vontade de conhecer o Brasil, sabe? Que é muito legal também. Mas estamos dependendo do coronavírus. falando em shows também, a respeito da gravadora, de contrato, e até mesmo o Wacken, que chegou a ser cancelado, quando passar toda essa crise da pandemia, você acha que vai manter, tipo, o Wacken, eles vão continuar com vocês no line-up? A gravadora aceitou essa mudança tranquilamente? Como que foi? Bom, a nossa gravadora aceitou tranquilamente essa troca de informação porque eu agi rápido. E justamente por causa disso que eu fui obrigada a agir rápido, porque eu sabia que eu ia perder muita coisa se eu demorasse muito tempo para apresentar um novo lineup. Eu sabia que eu tinha que juntar meninas, eu tinha que fazer um time forte, porque senão eu perdia tudo. Então eu agi muito rápido, escolhi as meninas a dedo, tomei bastante cuidado, mas tive que fazer isso num tempo recorde de 2 semanas. Sim, E assim, os produtores da maior parte dos festivais já confirmaram os festivais para o próximo ano, só que o Wacken é diferente, porque esses festivais que já confirmaram a nossa presença, por exemplo, são festivais que estão mantendo o line-up e só estão passando para o próximo ano. O Wacken, ele não vai manter o line-up, ele vai pegar outras bandas. Então, nesse ponto, e aí eu já não sei, né, se eles vão querer a gente ou não. Pode ser que sim, porque é uma coisa interessante, porque as pessoas estão muito curiosas. Então está atraindo muita curiosidade. As notícias, tanto da separação quanto do novo line-up, correu o mundo inteiro, saiu por todos os lados, então tá sim. tudo muito bem divulgado, vamos dizer assim, tá todo mundo sabendo do que aconteceu, mas a maioria dos produtores já confirmaram que querem sim, sabe? Então eu tô bastante feliz com esse feedback todo de tudo, tô mais tranquila porque antes de anunciar a saída das meninas e até a nova formação, eu estava um pouco tensa, assim, porque a gente não sabe qual que vai ser a reação do público. E eu esperava Sim. uma reprovação muito maior, sabe? Eu esperava que, tipo, metade das pessoas iam reprovar, sabe? Tipo, falar, meu, o nervoso acabou, qualquer coisa assim. Mas foi pelo contrário, foi uma aprovação de 90% para os dois lados. Todo mundo apoiou muito. Claro, tenho sempre os fãs mais fanáticos de uma ou de outra, assim, que falam, ai, meu, não vai ser a mesma coisa. Eu gostava tanto da formação, que pena, que não sei o quê. Mas eu acho que você pode gostar de tudo, gente. Vocês podem gostar do novo projeto das meninas, você pode continuar gostando da Nervosa e ter aquele amor pelo que foi no passado. Tá tudo certo, sabe? O importante é se abrir também um pouco para as coisas novas, sabe? Sim, eu até comentei que você compartilhou no Insta, que me perguntaram o que eu achei da formação, e eu falei que você deu tipo um tapa na cara dos haters, desses caras chatos, da imprensa mesmo, que falou que o pessoal sempre tem essa de que o vocalista é o melhor, e se sair o vocalista ou se sair alguém, a banda desanda. E todo mundo achou que você sozinha ia acabar com Nervosa, que ia arrumar um pessoal
ruim assim para tocar, e não, você apareceu com um line-up muito forte, mulheres talentosas, que embora o pessoal ainda não conheça, elas são fortes, eu acompanhei o trabalho delas, eu conversei com elas e foi uma ótima escolha. Então você apareceu e deu realmente um tapa em todo mundo e a banda vai crescer, acho que ainda mais do que você, de onde vocês pararam, vocês ainda vão longe. E como eu conversei com as meninas, elas confirmaram no isolamento que estão ensaiando e compondo material novo. Eu queria saber se você pode comentar um pouco do que a gente pode esperar nesse novo trabalho de vocês, se você tem já alguma ideia de como vai ser. Claro, só respondendo a sua pergunta antes sobre as meninas, né? Sobre o vocalista. É muito complicado mesmo você trocar de vocalista. É sempre uma coisa muito arriscada, sabe? Pode dar muito certo e pode dar muito errado. Como, por exemplo, no Iron Maiden, sabe? Tipo, quando saiu o Paul Dayano e entrou o Bruce Dickinson. Tipo, foi uma reviravolta maravilhosa na banda. Não que um, não que um é melhor do que o outro, são diferentes. Mas deu um up na banda completamente, sabe, bom. E ao mesmo tempo, por exemplo, tem casos que quando você troca o vocalista, a banda afunda. Porque o vocalista, ele é uma figura muito forte. Ele é o porta-voz da banda, né? Ele mostra uma Sim. característica muito forte da banda ali. Mas eu acredito também que se você sabe fazer as escolhas certas, se você faz direitinho, você pode encontrar, sim, um substituto à altura, ou diferente, às vezes até melhor, sabe? Não sei, mas eu não gosto muito dessa comparação de melhor ou pior. Eu acho que são diferentes, porque gosto é muito relativo. Exatamente, porque ninguém ali é incompetente. É tudo questão de gosto. Mas é sempre complicado essa manobra, sabe? Um outro editor do site, redator, comentou do Arch Enemy, por exemplo, que eles trocaram a Angela e mudou um pouco o estilo da banda, mas não ficou pior e nem assim, melhorou, mas não ficou pior. Só mudou, como você falou, o estilo do vocal, que é o que você tem medo de acontecer de imediato com Nervosa em questão da diva, não é? Assim, no caso do Arch Enemy, assim, é muito polêmico, né? Porque eu, por exemplo, eu sou muito mais a Ângela, sabe? Do jeito que Sim, eu ela também. cantava, a figura dela, tudo. Mas também a menina nova é super competente, ela canta muito bem, ela é super bonita, tem uma presença. São coisas diferentes, sabe? E de certa forma, assim, é difícil de entender para mim, porque como eu prefiro a Ângela, né? Tipo, fica Sim. difícil de entender, mas a banda deu um puta de um up, a banda cresceu muito com essa menina nova. É muito louco, muito curioso isso, né? Mas eu gosto mais do estilo da Ângela. E sobre o disco novo, alguma novidade que você possa contar para a galera? Bom, a gente está desenvolvendo músicas novas com as meninas. Assim, eu já estou indo para a segunda música, porque um dos testes com as meninas foi compondo. Então, a primeira música que eu compus com elas fez parte do teste e foi muito bem. E agora já estou finalizando a segunda música. Agora, nossa, tá bem legal. Nossa, Eu tô fazendo também coisas diferentes na guitarra um pouco, sabe? Porque, por exemplo, os três discos da Nervosa, os três discos da Nervosa, foram feitos em curtos períodos de tempo com muita pressão, assim, tipo, a gente tem que entregar o disco em 2 meses. E era aquela, tipo assim, faz. E aí depois fazia, gravava e eu ficava pensando, puxa, essa parte da guitarra eu podia ter gravado diferente. Nossa, esse solo, meu, eu podia ter feito um solo muito melhor do que isso. E fiz, assim, porque tinha que fazer e não tinha como corrigir, porque estava em cima do tempo, porque tinha que entregar e tudo coisa assim. Agora, como a gente está tendo mais tempo, então, assim, eu tô enriquecendo as coisas também e aprendendo muito como guitarrista. Então eu tô tipo investindo bastante nos riffs diferentes que eu queria ter feito antes, mas não tinha tempo para treinar ou para criar ou coisas assim. A parte de solo também, eu vou cuidar muito mais disso porque eu acho que foi a parte que eu mais negligenciei, vamos dizer assim, porque o solo ficava para o final e o final era sempre o mais conturbado. Então agora sim, eu tô o solo junto com a música. Antes de passar para a próxima música, eu já termino o solo. E se eu preciso de uma semana para fazer um solo, eu vou fazer em uma semana. Porque assim, eu falo uma semana porque eu crio um solo, daí passa 2 dias eu falo, não, mas eu podia fazer melhor, eu vou lá e refaço. Não que eu levo uma semana para fazer um solo, mas aqui é aquela coisa, né? Perfeccionismo, e daí eu ouço de novo e falo, não, não é isso. E você fica, sabe, tipo, mudando e mudando e mudando.
Então eu acredito que eu vou ter mais tempo também, toda essa energia assim diferente, renovada, poder começar as coisas do zero. Então eu garanto que vai ser um disco muito bem trabalhado. E você falou para a seleção, teve então composição, você fez um monte de testes com as meninas em 2 semanas. Foi bastante assim, o que menos eu me preocupei foi com as meninas tocando as músicas da Nervosa. Porque eu sei que são musicistas todas competentes e eu sei que com um pouco tempo de treino elas conseguem tocar, sabe? Isso para mim foi tranquilo. O que eu mais me preocupei foi com a disponibilidade, com a parte psicológica, com a certeza de saber o que quer, de saber onde está entrando, sabe? Tipo, então assim, eu tive muitos calls com elas, muita videochamada para falar bastante, explicar as coisas positivas, as coisas negativas. Antes, por exemplo, do anúncio, eu falei para elas, falei, olha, principalmente para Diva, que é a vocalista, né? Eu falei para ela assim, meu, se prepara, porque a gente tem muito hater. A galera Sim. vai falar coisas pesadas, vão pegar muito no seu pé, principalmente para você que está sendo vocalista, que está sendo substituída por uma mina que é muito foda e representa muita coisa, sabe? Então as pessoas podem ter uma tendência a te bombardear de coisas negativas. Mas assim, como eu falei, me surpreendeu muito positivamente, porque isso não representou nem 5% das pessoas. Então, elas estão super felizes porque saiu por todos os lados, sabe? E elas viram o tamanho da Nervosa. Eu também conversei bastante com elas, porque tem muita coisa que aconteceu na carreira da banda que às vezes elas não acompanharam, né? A gente não sabe desde quando elas descobriram a Nervosa e tal. Então, eu contei toda a história, todas as experiências boas e ruins, tudo que eu aprendi com a Nervosa, tudo que tem que ser diferente, tudo que tem que ser mantido. Então foram muitas e muitas conversas, sabe? Eu tomei bastante cuidado com isso e também me preocupava o lance da composição, né? Principalmente o lance de quando a pessoa é contrariada. Eu peguei muito nesse lance para ver o comportamento da pessoa quando a pessoa tem uma oposição. Isso é muito importante. Então, elas reagiram super bem, foi muito tranquilo. Eu estou bastante segura com essa formação. Eu sinto que são meninas muito seguras de si, sabe? Que não tem certos tipos de problemas que pode vir a ser um problema dentro da banda. Estou bastante ansiosa para conhecer a Mia e a Helene pessoalmente, que são as duas meninas que eu não conheço pessoalmente. E é isso. E eu queria que você, se você quiser deixar um recado para a galera que está acompanhando nossa entrevista, mandar um recadinho pro pessoal. Claro, meu, eu só tenho que agradecer muito a todos os fãs, ao público, sabe, pelo respeito, pelo carinho, principalmente pelo apoio, que foi muito importante para a gente nessa transição, sabe? Me deu uma energia, uma força, um gás muito grande. As meninas também se sentem muito bem com isso, tudo, estão se sentindo muito bem acolhidas. Muita gente postando Welcome to Brasil, não sei o quê, não vejo a hora de ver no Brasil. A galera escrevendo em português, elas acharam super fofo isso. E a nossa vocalista também, a Diva, ela vem da parte da Galícia. Então Sim. ela já fala um portunhol ali e ela está aprendendo português. Então, sabe, tipo, isso demonstra o quanto ela está preocupada em agradar os fãs brasileiros também. Então, eu só tenho a agradecer imensamente porque foi, assim, melhor do que eu imaginava, sabe? Tipo, a aprovação, o carinho e tudo mais. Só tenho a agradecer e eu prometo que a gente vai entregar uma coisa muito legal que vai compensar o apoio de vocês para a gente. E você também, obrigada pelo espaço, porque nessa transição é muito importante a gente falar sobre, divulgar, sabe? Do apoio Sim. da mídia também é super importante. Então, só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço e desejo boa sorte para vocês em todo esse novo caminho que vocês vão trilhar. E é isso aí, gente. Obrigada, galera que assistiu o Red Bangers News. Se inscreva no nosso canal e fiquem ligados que em breve vamos ter mais novidades do Nervosa.